qual é o compasso mais difícil de ler? Eu sou Marcelo Coelho, sou especialista em ritmo, várias variações do ritmo, e uma das minhas especialidades por conta disso diz respeito à leitura e escrita de partitura, que tem a ver com a questão rítmica. A leitura e escrita de partitura é a notação que a gente usa para poder escrever o ritmo no papel. Então, é exatamente isso que eu sou um especialista. Estou aqui para falar para você sobre qual é o compasso mais difícil. Tá legal? Então, veja só, vamos pensar a respeito. O que se diz, o que se pensa é que, primeiro, os compassos compostos são mais difíceis do que os compassos simples. Isso tem uma razão, porque o próprio nome diz compasso simples. E o compasso composto pressupõe algo que não é simples, que é algo mais complicado, que é o composto. Isso é verdade? Eu não sei se é verdade. É fato que muitas pessoas têm mais dificuldade, sim, no compasso composto, por não entender uma questão muito básica que eu vou explicar aqui. Mas não sei se é verdade o fato dele ser mais difícil que o compasso simples, porque se você não entende o composto, o que é a razão principal desse compasso ser composto, é óbvio que ele fica mais difícil. O compasso simples pressupõe uma coisa básica da subdivisão. O composto tem um detalhe que eu já falo. Há também a questão de que o compasso ímpar é mais difícil. Também não sei se é verdade. Por que o compasso par deveria ser mais fácil do que o ímpar? Tem uma razão para isso. Há também os compassos que são as fórmulas de compasso ou combinações de compassos, que são os compassos mistos ou alternados. Eles são mais difíceis? O compasso em si, não, mas a mistura de fórmulas de compassos pode ser desafiador se você não tem muito claro como é a concepção da construção das fórmulas de compasso e o que isso significa. Tá legal? Isso é uma questão. E a outra questão que fica são os compassos irracionais. Estes, sim, são um grande desafio e é um termo, inclusive, que os músicos nem sabem, uma grande maioria nem imagina, e se você coloca no papel, o cara vai falar, isso aqui está errado. Então, vamos lá. O primeiro compasso que eu havia dito aqui diz respeito ao compasso composto, certo? Então, o compasso composto é mais difícil que o compasso simples? Eu não creio. Eu não creio. O que há no compasso composto é um pulso maior que ele é subdividido por 3. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o compasso simples, que vem do pensamento diádico, dividido por 2, o pulso é simplesmente o seu pulso, e você pode dividi-lo por 2, pode dividi-lo por 4, pode até dividi-lo por 3, entre outras coisas. Mas ele é um pulso único, fechado. No compasso composto, o pulso é tercinado, ele é sempre subdividido por 3. Você sente um pulso tercinado. E isso na escrita fica um pouco confuso, porque na escrita não está sendo indicado esse pulso tercinado. Ele é um pulso que você sente, ele é um pulso que você percebe, mas não necessariamente ele está tercinado no papel, quer dizer, você não vê esse grande pulso, eles são agrupamentos. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou trocar de compasso aqui. Eu vou colocar uma fórmula de compasso composta, que vai ser o 12 por 8. Então, vamos lá. 12 por 8, substitui aqui pelo 12 por 8. Ok. Então, esse 12 por 8 é um compasso composto? Sim, ele é um compasso composto. Por quê? Porque o pulso, o grande pulso desse compasso é tercinado. O que quer dizer grande pulso desse compasso? Dê uma olhada o que eu vou fazer nessa partitura. Veja só. Eu vou colocar uma figura aqui, que é a figura da colcheia. Coloquei uma colcheia. Agora eu vou repetir essa figura. Naturalmente, olha o que o software está fazendo. Ele está juntando, naturalmente, ele está juntando de 3 em 3. Percebeu? Então, veja que interessante.
o próprio software juntou de 3 em 3, agrupamentos de 3 em 3. Ele entende que, neste compasso, existem 4 grandes pulsos, que é um pulso que está aqui, um outro segundo que está aqui, um terceiro que está aqui e o quarto que está aqui. Isso aqui é o que a gente chama de quaternário composto. Então, o que quer dizer? Que cada um desses grandes pulsos, 1, 2, 3, 4, são subdivididos por 3 pulsos menores. Isso não está escrito na partitura. Isso pressupõe que você já deve sentir isso. Você deve perceber 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, taquite, 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 taquite. Se a gente olhar a partitura, ele de fato escreve as colcheias. Aqui tem 12 colcheias, como diz o compasso. 12 figuras 8. Esse 8 significa que é a colcheia. A colcheia ou 8 é a mesma coisa. Então, 12 colcheias. Aqui tem 12 colcheias, mas o próprio software entende que isso aqui é um compasso composto, ou que seja, essas colcheias são agrupadas de 3 em 3 por conta de um pulso maior, que seria uma semínima pontuada, que equivale às 3 juntas, e aí sim você tem um pulso tercinado, que você sente isso. Então, quem está estudando partitura não entende esse pulso tercinado e não vai entender no papel, enquanto ele não experienciar. Não tem jeito. Se você não conseguir experienciar o pulso tercinado, você não consegue entender o compasso composto. Quer dizer que o compasso composto é mais difícil que o compasso simples? Não. O compasso composto, ele é mais desafiador se você não tiver prática com ele. Então, o primeiro mito que existe é: qual é o compasso mais difícil? É o composto ou é o simples? Bom, o simples, pelo nome simples, pressupõe que ele é mais fácil. Não necessariamente. Ambas as formas de compasso têm que ter a primeira premissa, que é perceber o pulso. Se você não percebe o pulso no compasso simples, você não consegue fazer as subdivisões, por 2, por 4. Se você não consegue perceber o pulso e não entende que no compasso composto o pulso, na verdade, está subdividido de 3 em 3, você também não entende. Então, no compasso simples, o pulso é o pulso. Pá, 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 pá. No compasso composto, o pulso é sempre dividido por 3. Você sente isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Olha a diferença do simples para o composto. Tá, 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 tá. Quaternário simples, quaternário composto. Essa é a diferença básica, essa é a premissa básica para você entender que o composto, a diferença do composto para o simples. Então, qual é o mais difícil? Não tem o mais difícil. Tem aquilo que você está mais acostumado. Tá legal? Essa é uma das questões. Uma pergunta aí que sempre fazem: o 12 por 8 é composto, o 9 por 8 é composto, que seria um ternário composto, o 6 por 8 é um binário composto, e o 15 por 8? O 15 por 8 não é um compasso composto. Se eu colocar aqui, vamos fazer isso agora, vou colocar aqui, ó, vou substituir. Veja, o software que agrupou aqui para mim de 3 em 3, não foi eu. Agora eu vou trocar a fórmula de compasso e vou botar um 15 por 8. Deixa eu buscar aqui. 15 por 8. Pronto. Eu vou apagar tudo aqui, ó. Apaguei. Vou começar do zero esse compasso. Tá legal? Só para juntar. Vou começar do zero essa fórmula de compasso. 15 por 8. Colocando as colcheias aqui. Então, pronto. Agora vamos ver como é que o software vai separar esse compasso. Olha, ele não separa de 3 em 3, percebe? Veja. Aqui ele simplesmente coloca 15 colcheias, 15 por 8, 15 colcheias. Não separa de 3 em 3. Não é um compasso composto, porque o próprio software não percebe, e isso não é consagrado pelo uso, não percebe que existe um pulso grande que é tercinado.
Porque se houvesse, teria que agrupar aqui de 3 em 3, e se fosse agrupar de 3 em 3, a gente teria dentro desse compasso 5 grandes pulsos tercinados. E a gente, nos compassos compostos, a gente conhece simplesmente os compassos binário composto, ou seja, 2 grandes pulsos tercinados, o ternário composto, que serão 3, o 9 por 8, ou o quaternário composto, que é o 12 por 8. 15 por 8 seria 5 compassos compostos num compasso. Não tem 5 compassos tercinados, né? Cada pulso grande desse é subdividido por 3. No entanto, a gente não tem isso. O próprio software nem reconhece isso. Tá claro? Então, tem uma série de questões. Não é que existe o compasso composto é mais difícil que o simples. Nada a ver. Ainda que o nome simples seja um nome que leve a gente a achar isso. O fato é que existe o compasso que você está acostumado ou não. Se você não entende a premissa de um pulso tercinado, você vai ficar mesmo sem conseguir entender o composto. Mas ele não é mais difícil.